Olá, para você que chega aqui agora. Esse é o bate-papo Pontes para Pensar as Infâncias, a relação com a natureza. Mas antes de continuar, eu quero te convidar a respirar bem fundo. E se for possível, você alinhar a sua coluna no lugar em que você estiver vendo ou ouvindo esse vídeo e respirar de novo mais uma vez. Agora, que talvez a gente tenha chegado em um lugar em comum, eu espero que esse papo siga conjuntamente até o final também. Meu nome é Janieire, eu trabalho no Sesc São Caetano, me identifico como uma mulher cisgênero branca, meu cabelo é temporariamente castanho, na altura do ombro, assim, meus olhos são azuis, esverdeados, eu uso um óculos de grau redondo, de aro prateado, com uma cordinha no pescoço, tenho um piercing de argola no lado esquerdo do nariz e tô com uma blusa roxa. Atrás de mim tem uma parede de tijolinho no quintal da onde eu tô agora. Essa conversa nasceu de algumas vontades, né? Uma delas é do desejo de conversar mais e mais sobre a relação de pessoas com natureza, e principalmente nesse caso, bebês, crianças e, por consequência, adultos e natureza. A outra vontade é o desejo de partilhar algumas das vivências realizadas no quintal, na unidade do Sesc São Caetano, onde fica o espaço físico do brincar, porque esse quintal ele tem uma característica específica, porque essa unidade, na verdade, é a junção de duas casas adaptadas. E nessa história de preservar a casa, essa ideia de casa, preservou-se também o quintal. Então, esse quintal, aonde fica o espaço de brincar, que é um quiosque coberto e com uma estrutura, na frente tem um pequeno jardim, mas bem fértil. E é lá que acontecem algumas dessas experiências que a gente vai contar aqui hoje para vocês um pouquinho. E esse quintal, ele é pequeno, relativamente, mas, como diria o Manuel de Barros, ele ganha o tamanho do mundo, justamente por essas experiências. Então, dessas experiências e dessas vontades, hoje acontece também o lançamento do e-book Um Lugar Vivo, Possibilidades entre os Brincares e a Natureza, um e-book produzido com muito carinho, com muitas mãos, pelo Sesc São Caetano, e disponível gratuitamente no Instagram do Sesc São Caetano e aqui no YouTube, em algum link de acesso aqui embaixo desse vídeo ou no chat. E nesse material você vai poder encontrar algumas informações básicas sobre o programa Espaço de Brincar, uma percepção sobre o quintal, esse quintal meio encantado, que eu estou contando para vocês, do Sesc São Caetano. Um texto, se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema, e principalmente algumas brincadeiras e experiências realizadas nesse lugar, com bebês, crianças e adultos de referência lá no espaço. Mas, na verdade, esse material é para crianças de 0 a 100 anos. Então, se você se encaixar em alguma dessa faixa etária, talvez esse material possa te inspirar de alguma maneira. E já que a gente está falando de casa, essa palavra que a gente tem usado muito nesse ano de pandemia e de natureza, as nossas convidadas de hoje vão nos ajudar a pensar justamente sobre isso. Essa casa, que às vezes o espaço de brincar pode ser, e essa casa primeira nossa, que é a natureza. Então, Rosana, pode se apresentar. Olá a todos, tudo bem? É muito bacana estar aqui com vocês para falar desse tema de criança, de natureza, tudo. Meu nome é Rosana, sou uma mulher branca, cisgênero, tenho cabelo curto, grisalho, estou vestindo uma blusa aveludada marrom, com uma blusa verde por baixo, cheia de insetos, um colar marrom, brincos também marrom. Estou no espaço encantado que a Jane disse, do Sesc São Caetano, aqui, com o quintal e ao fundo o espaço de brincar. O brincar, eu estou aqui para contar um pouco sobre o que é o brincar no Sesc São Paulo, né?
como nós entendemos esse brincar? O brincar, ele tem várias possibilidades, então nós costumamos sempre falar no plural, né? Os brincares. Então a gente tem aquele brincar espontâneo, aquele brincar que tenha um direcionamento, alguma intencionalidade, tem o brincar coletivo, o brincar individual, o brincar da contemplação, né? O simples olhar para um pontinho no fundo de um teto também é um brincar, né, para todas as faixas etárias, e todos eles expressam a genuína emoção da criança, a comunicação da criança, né, como a criança se comunica com o mundo e como ela entende o mundo, né? Nessa perspectiva, nós temos o programa Espaço de Brincar, voltado para a primeira infância, né, ou seja, de 0 a 6 anos, bebês e crianças, para gestantes também, para os adultos responsáveis por essas crianças e pessoas que estejam interessados nessa temática, né, sejam profissionais, sejam estudantes, enfim. E esse programa, ele prevê essa interação e esse destaque, né, tanto ao brincar, para, com e sobre, né, então, para a criança, com a criança e sobre a criança, voltado com ações em espaços físicos, que podem ser fixos ou volantes, mas para além desse espaço físico, há toda uma intencionalidade, há toda uma programação a respeito dessa fase, né, do ser humano, com ações, programações, ações em rede, ações para o cuidador e cuidadora, e esse ato, né, que implica o cuidar dessas crianças da primeiríssima e primeira infância. E com ele também, por exemplo, a Semana Mundial do Brincar, né? É uma parceria que nós temos junto à Aliança pela Infância. Desde 2013, nós estamos nessa parceria, aonde a importância do brincar é destacado, né? A gente vai falar mais sobre isso também. E estou muito feliz aqui de estar com a Bebel, né? Uma autoridade sobre criança na natureza e natureza, para enriquecer esse bate-papo e ajudar nessa inspiração toda sobre essas questões, né, de criança e natureza. Bebel, seja bem-vinda. Muito obrigada, Rosana, muito obrigada, Jane, pelo convite de participar desse bate-papo hoje tão bacana. Meu nome é Bebel, eu sou uma mulher cisgênero, de cabelos curtos, castanhos escuros, estou usando uma blusa cinza por baixo e um casaquinho roxo por cima e uso óculos também. Estou aqui na minha casa, numa varanda da minha casa, atrás de mim tem uma parede de uma cerca viva, na verdade, toda verde, e tem um pouco de sol batendo em mim. Hoje a gente está fazendo essa gravação, né, que vai ser apresentada para vocês de noite, mas a gente está falando no período da manhã, então tem sol aqui na minha casa. A gente vai bater um pouco, uma conversa hoje, né, um bate-papo com vocês sobre a importância das oportunidades que as crianças têm de brincar ao ar livre, de brincar no espaço aberto, de usufruir dos benefícios da natureza, né, em espaços como o do SESC, em espaços públicos, na cidade. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, que tem tudo a ver, né, com a Semana Mundial do Brincar. A gente costuma dizer que a natureza é o espaço de pertencimento da criança, né? E eu não consigo imaginar nenhum espaço mais potente para a criança brincar, para a criança interagir com o mundo, do que um espaço natural. Então, a gente vai conversar um pouco quais são essas particularidades, né? Como é que isso pode acontecer, como é que a gente pode favorecer isso como adulto, como pai, mãe, responsável, como é que a gente pode
proporcionar mais essas oportunidades no dia a dia das crianças, e como é que a gente pode favorecer que essa experiência seja a mais significativa, a mais interativa, a mais especial mesmo, né, para as crianças, e como que isso pode interferir em todo o seu desenvolvimento, em todo o seu bem-estar, em toda a sua relação com o mundo e consigo mesmo, tá bom? Obrigada, Bebel. É isso mesmo. Como eu falei, a ideia é que a gente siga esse papo junto, né? Então, antes de a gente pensar um pouco nessa história do brincar e da memória, vou te propor outro convite. Se for possível, feche seus olhos e tenta se lembrar da memória mais forte que você tem da sua infância. Enquanto você puxa esse fiozinho da memória, conforme as memórias vão chegando, tenta lembrar se nesse espaço, nesse lugar ou nessa situação existia algum elemento da natureza de alguma maneira. Talvez algumas outras lembranças e informações vão chegando aí na sua cabeça agora. Enquanto isso vai tecendo esse fio aí dentro de você, eu vou trazer algumas memórias desse espaço do Sesc São Caetano também. Nesse meio tempo, a gente pediu alguns relatos de algumas pessoas que já passaram pelo espaço, e elas mandaram relatos, algumas perguntas, e é isso que vai engrossar esse caldo desse papo de hoje aqui com a gente. Um dos relatos é da Eduarda, estou aqui com a minha colinha, a Eduarda, mãe do Miguel, que é uma criança que super frequentava, né, o espaço de brincar do Sesc São Caetano. E a Eduarda contou a primeira vez que ela chegou no espaço de brincar, numa situação até bem delicada, em que ela tinha acabado de parir o filho, fazia um tempinho, né? Ela estava nesse momento super complexo que é o puerpério, morava bem perto do Sesc São Caetano, bem vizinha, assim, da sala dela, da janela dela, dava para ver a unidade, mas ela não entrou, não conhecia muito, enfim, e estava passeando com o carrinho no quarteirão com o bebê e chorando sem parar. Aí alguém do Sesc São Caetano viu, chamou ela para entrar, vai no jardim, senta, come alguma coisa e vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. E desde então, esse espaço do jardim passou a ser, como ela disse, né, a primeira rede de apoio que ela teve nesse processo e segue sendo até então. Como ela mora em apartamento, e a janela, como eu falei, dá para o espaço de brincar, dá para a entrada, aliás, do Sesc São Caetano, o Miguel, conforme foi crescendo, ficava prestando atenção quando a porta de entrada mesmo da unidade, a principal, abria. E ele falava, mãe, o Luiz, que era o segurança na época, chegou, então a gente já pode ir. E aí, nessa história de todo dia, quase, para o espaço de brincar, esse foi o espaço de mais contato, com mais estímulos, mais informações, mais elementos de natureza que ela pôde experimentar com a criança, porque ela não frequentava muitos outros lugares com mais elementos. Ela fez um relato enorme, lindo, pude trazer só um trecho aqui, mas essa é uma das histórias. A outra foi a Isabelle, a nossa educadora do Espaço de Brincar, querida, que lembrou de uma cena muito linda para criança e adulto, que foi um dia em que era um momento de experimentação livre, assim, não era dirigido no Espaço de Brincar. Estava um dia bem quente, mas não estava chovendo, então as crianças estavam todas brincandinho lá no quintal, e de repente começou a garoar, e da garoa foi virando uma chuva. E aí, qual que é a nossa primeira reação nesse momento, né? Chama as pessoas para entrarem no espaço de brincar coberto, e as famílias já vão, em geral, entrando naturalmente. Mas dessa vez não foi bem isso que aconteceu. Elas estavam brincando bem livremente, até sem algumas pecinhas de roupa, porque estavam mexendo com terra. E aí, nessa chuva, virou uma lamaçal, porque assim, lá tem um tanque de areia. E aí, com a chuva, virou a lama perfeita para fazer um monte de brincadeira.
E as crianças começaram a pisar na poça de água, a competir quem pulava mais alto, a rolar imitando o bicho nessa poça. E isso foi gerando esse misto, que a gente pode até conversar aqui hoje, esse misto de encantamento e preocupação que os adultos ficavam. Ai, mas nossa, ela vai ficar com friagem. Ai, mas está ficando suja. Ai, como que faz com a roupa? E uma das mães estava se divertindo super, porque pôde presenciar a primeira vez que a criança teve a primeira dança da chuva, como ela disse, e a primeira poça d'água que ela pulou. Depois, as crianças tomaram banho no vestiário, ficaram quentinhas, tudo certo. Mas teve esse grande momento que os adultos todos desceram para ver isso que para a criança era a coisa mais natural do mundo, né? Tá chovendo, o que você quer fazer? Brincar na chuva, né? E a outra memória, enquanto eu tô falando essa memória, algumas imagens, né, do Sesc São Caetano estão aparecendo aí na sua telinha, é da Mônica, que passou pelo Espaço de Brincar também como educadora, uma artista e educadora super querida de lá, que foi um caça ao tesouro com as crianças no jardim, e as pistas eram os elementos da natureza. E a pista final terminava na árvore de camélias que tem no Espaço de Brincar. E a premiação era um baú cheio de elementos de natureza, então alguns arranjos, algumas folhas e tudo mais. Só que, né, antes de chegar nesse finalzinho da premiação, que na nossa cabeça, vai ter que ter uma premiação, porque é um caça ao tesouro, as crianças encontraram um conjunto de flores de camélia embaixo da árvore. E ficaram muito curiosas e foram pegar todas essas camélias. E aí encontraram um caramujo, aí depois 2 caramujos, e aí de repente uma família de caramujos. E elas esqueceram, assim, do baú e ficaram muito concentradas em montar uma casa para essa família de caramujos. Então construíram uma casa com as pedras, tinha um lugar que eles podiam descansar e fizeram até uma piscininha se eles quisessem tomar banho no fim da noite. E inventaram, assim, um conjunto de histórias. E o baú com a premiação existia, porque no fim das contas a premiação foi justamente isso, esse contato forte com essas miudezas que estavam ali na hora no quintal. E aí, juntando essas memórias que eu estou contando para vocês, uma das perguntas que apareceu do público que nos mandou algumas palavras-chave, algumas dúvidas, algumas reflexões, é a dúvida de pensar, mas o que é natureza? Então, uma das pessoas até perguntou, mas o bosque da escola é natureza? O terreno baldio é natureza? Então, junto dessa ideia do que é natureza, vem também uma idealização do que pode ser essa relação e do que pode ser esses espaços. Então, queria perguntar para vocês o que vocês acham que é ou pode ser um espaço de natureza. Bom, é muito interessante, adorei esses relatos, Jane, super, super ricos, né? Mostram a importância, né, de um espaço como esse que o Sesc São Caetano representa para esse território onde está inserido. Eu tenho certeza que esse espaço de brincar vai ser o lugar de memórias, né, para esse menino, para o Miguel, quando daqui a 30 anos ele olhar para trás e pensar na infância dele, eu tenho certeza que vai ser esse espaço que ele vai se lembrar, né? Então, que valor tem isso, né? Então, assim, em primeiro lugar, reconhecer a importância da gente ter espaços como esse que o Sesc proporciona no território onde está inserido, né? Que a gente precisa ter, então, mais espaços como esse para permitir que essas vivências sejam estendidas ao maior número de crianças, né? Eu acredito muito que esse tipo de experiência é um direito da criança, né? De todas elas, e que a gente precisa muito pensar no acesso, né? De que para muitas crianças esse tipo de experiência não é acessível, né? Então, parabéns, que incrível, fiquei super emocionada aqui com esses relatos, muito bacana. E isso também esses relatos também mostram que esses espaços, eles não precisam ser aqueles mega espaços, aquela natureza exuberante, aqueles espaços enormes. Claro que quando a gente tem isso disponível, é lógico que a qualidade da experiência é diferente, né?
Mas para as crianças, especialmente as crianças pequenas, né, aquelas crianças que têm entre 0 e 5 anos, a natureza precisa ser aquela mais próxima possível, né, aquela mais acessível possível. Pode ser realmente a calçada da rua, né, para muitas crianças um passeio no final da tarde, com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio, tem um valor super, super grande, né. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar isso, né, de que a gente precisa aquela natureza, sofisticada, aquele jardim maravilhoso. Claro que quando a gente pode ter isso é ótimo, né, e que a gente precisa ter espaços cuidados, de qualidade e tal, mas a gente precisa também valorizar essas pequenas porções de natureza que a gente pode encontrar de um jeito mais acessível mesmo, né, assim, pode ser aquela pracinha, pode ser aquele fim de rua, e aí eu acho que vale muito a gente treinar o nosso olhar, né, porque eu acho que as crianças, especialmente as pequenas, elas são encantadas com o mundo, né, elas já vêm assim, né, elas já nascem assim com esse encantamento, tudo para elas é interessante, tudo para elas é bacana, tudo para elas é, é, é um território a ser explorado, né, então eu acho que a gente precisa só aguçar, assim, o nosso olhar, treiná-lo mesmo, para a gente enxergar com as crianças essas belezas que tem nessa natureza mais simples, muitas vezes despercebida para nós, né. E então eu acho que para muitas pessoas falam: "Ah, mas eu não tenho muito onde ir com as crianças", eu sempre falo: "Vai andar", né, o simples fato de andar na rua já é um contato com a natureza, a gente já toma sol, a gente já tropeça em alguma coisa interessante, a gente vê uma folha ou uma flor que a gente não tinha percebido, né, então eu acho que simplesmente o fato de andar, para mim é um ato revolucionário, assim, que a gente acessa, sabe, o bairro, a gente começa a perceber pelos olhos das crianças, isso que o Miguel falou, né, o seu Luiz que está na porta, as crianças começam a fazer amigos com aquelas pessoas que estão, né, que moram ou que têm comércios. Então, eu acho que assim, a primeira coisa que eu posso falar é assim: vamos andar com as crianças, sabe? E no tempo delas, e tirar elas dos carrinhos, deixar elas andarem, mesmo que seja, sabe, a gente vai fazer aquele percurso assim, que tem 50 metros, a gente vai fazer em meia hora, tudo bem, não tem problema. É o tempo da criança, vamos andar, mesmo que seja numa distância pequena, né? Mas assim, vamos ampliando esse raio de exploração das crianças aos poucos, né? Muitas vezes eu vejo relatos de pais e falam assim: ah, mas meu filho não gosta de andar, ele tem 8 anos e eu falo para ele que a gente vai fazer uma caminhada, a gente vai fazer isso, aquilo, ele tem preguiça, né? É porque não foi exposto a esse tipo de experiência desde pequeno, né? Porque não teve a chance de andar. Então a gente precisa oferecer essa oportunidade para as crianças, né? Então, acho que é isso, por enquanto. Vou falar aqui também na experiência, porque todos esses relatos super emocionaram, né, bastante, como a Bebel disse mesmo, e com essa inspiração, com tudo isso que a Bebel disse, eu fiquei pensando, né, desde o exercício de pensar sobre que momento que lembrava da natureza, e é muito isso, né, Bebel? Eu vejo mesclar muito isso. Eu tenho uma lembrança, assim, de bebê, né, eu perseguindo uma formiguinha no quintal da minha mãe, e o quintal era cimentado, mas a formiguinha tá lá, a gente mescla, né, o urbano mescla com elementos, é possível, né, então uma formiguinha caminhando sobre um asfalto é possível, e o bebê, a criança pode ir lá perseguindo, ver o caminho dessa formiga, né. Eu tinha um abacateiro no quintal, e eu gostava de pegar quando caía aquelas sementinhas pequenininhas, né, fazia a comidinha, o abacatinho, na verdade, pequenininho, né, e eu fico pensando que não precisa ter no quintal um abacateiro, mas eu me lembro, por exemplo, também de adorar andar de bicicleta até hoje. Então, a bicicleta é um elemento inventado pelo homem, né, e simplesmente adorar descer as ruas de ladeira para sentir aquele vento no rosto, né? O vento é esse elemento também, e eu não estou na floresta, né? Não estou na selva, eu estou inclusive numa máquina inventada pelo homem, né? A bicicleta. Então,
é muito bacana a gente dar essa perspectiva para as pessoas, né? De que não preciso ir para a selva, para a mata, nem ter um grande espaço do verde, porque ao ar livre já é potente, né? A natureza é a nossa grande casa, né? Então, o que me faz lembrar que o tema da Semana Mundial do Brincar, que é Casinhas da Infância, olha que casinha, né? Do que a gente pode brincar de casinha? É na maior casa, né? Na mais legal, como a Bebel já me disse, a casa mais legal, né? Que é a natureza. Simples assim, com elementos, com água, com vento, com areia, com terra, estar ao ar livre, né? Estar na rua e caminhar. Quando a Bebel disse sobre a caminhada, eu lembrei que eu fiz também uma caminhada no final de semana. A gente tem feito, né, essa caminhada em família, eu, meu marido e minha filha. Nós descobrimos aqui em São Bernardo, imagina, mora muito tempo aqui, caminhando, fazendo caminhos diferentes, descobri que tem um jatobá numa avenida grande, quem é do ABC vai saber, na Vergueiro, com uma placa escrito, esse jatobá tá aqui. Eu falei, gente, como eu nunca percebi essa árvore linda, gigante, centenária, na cidade que eu moro, né? Então, explorar a pé realmente é uma recomendação grande, assim, também. Vocês comentaram de algumas memórias de vocês também, e dessa questão das crianças já nascerem com essa habilidade para a natureza, né? Então, você que está nos assistindo ou nos ouvindo aí, se já teceu esse fio da memória, se lembrou de alguma situação, algum elemento, alguma parte dessa memória que seja, e quiser nos contar no chat, fica à vontade, a gente vai adorar saber. Mesmo se você estiver entrando em contato com esse vídeo em outro dia, que não dia 27 de maio, fica à vontade para colocar também, porque a gente vai seguindo nesse papo em várias redes. Eu lembrei de outra memória que aconteceu no espaço de brincar e que tem a ver com essa próxima pergunta. Então, uma memória do espaço de brincar, que até aconteceu com a Mônica, que eu me referi há pouquinho tempo atrás, sobre a história das camélias e do caramujo, que foi com o Rafael e a família dele. O Rafael tem autismo e frequentava o espaço de brincar muitas vezes, passava o dia e tudo mais. E essa era uma situação de experimentação espontânea, não era nenhuma oficina dirigida, um brincar dirigido, nem nada. Mas nesse dia, o espaço estava ambientado com elementos de natureza, então com cheirinhos pendurados, folhas, pedrinhas e tal. E uma bacia de inox estava no meio, assim, de onde ele estava brincando, com alguns elementos. Então, um saquinho com camomila, uma pinha, um conjuntinho de pedras, um galho. E tinha também um saquinho fininho, desses que dá para sentir textura e cheiro, com pedaços de canela. Em geral, eles prestavam muita atenção, a família do Rafael, nos contatos que ele estabelecia com alguns elementos. E gostavam justamente desse espaço de brincar, por exemplo, por ter essa relação com a natureza em que ele podia experimentar o espaço com um pouco mais de calma até, com um tempo mais próprio dele. E nessa situação, eles começaram a brincar de falar, o que você sente quando você toca isso? O que você lembra quando você toca isso? E não rendeu muito papo, os outros elementos. Mas em algum momento ele pegou o saquinho de canela, cheirou profundamente, assim, muito, ficou cheirando um tempo e ficou meio paradinho, assim, e saiu correndo para abraçar a mãe muito forte. E a gente não entendeu muito bem o que estava acontecendo, e ela perguntou, o que foi? O que te lembrou? E ele falou, o bolo da mamãe. E ela ficou muito emocionada, porque era um bolo de canela que ela fazia alguns finais de semana, mas meio correndo, então nem imaginou que tinha algum valor afetivo e até de percepção externa por parte dele. E ela ficou muito contente de perceber que a canela não só foi percebida naquele momento, no espaço,
como fez um link de memória, cognitivo mesmo, para as experiências pessoais dele. Essa história eu contei assim rapidamente, mas ela tem um valor assim meio quentinho, assim, meio emocionante até para mim. Eu fiquei me concentrando para falar tranquilamente dela. E aí eu queria pensar com vocês assim dessa relação que que é possível de algumas crianças construírem com a natureza, as pessoas, né, os indivíduos. Então, qual seria a potência desse contato para o desenvolvimento de bebês e crianças e, por consequência, o desenvolvimento de nós, pessoas adultas no mundo, dos seres humanos, né, no mundo. E também fazer um paralelo com uma outra questão, que é a relação que, às vezes, adultos estabelecem com a natureza. Isso apareceu um pouco nas perguntas que surgiram para a gente, que é a memória da casa da avó, que é algo nostálgico. Ai, saudade de quando eu estava na natureza. Ah, isso me lembra a casa da minha avó. Que, em geral, a natureza acaba ocupando um lugar um pouco anterior, lá atrás, que precisa de um esforço para resgatar, mas que não está no momento presente, não está no contemporâneo e não está também na vida adulta. Então, juntando essas duas perguntas, como que a gente pode pensar essa relação com a natureza, pensando essas várias naturezas que vocês duas comentaram, no processo de desenvolvimento das pessoas, dos seres humanos, e em específico, né, nesse papo que a gente tem agora, das crianças? Nossa, mais um relato bonito, né? Mais um relato que nos conta como é forte, né? Como pode ser muito, muito forte essa relação que a gente tem com a natureza. Eu acho que vale a pena a gente lembrar de uma teoria desenvolvida por um biólogo chamado Edward Wilson, que fala um pouco dessa relação de afiliação. Ele usa essa palavra, né? Afiliação, né? Que nós, seres humanos, sentimos em relação à natureza, né? Porque a gente evoluiu ao longo de centenas de milhões de anos como seres da natureza, né? Como caçadores e coletores que viviam numa profunda relação de intrínseca mesmo, né? Totalmente imbuídos daquele ambiente, fazendo parte dele e não separados como hoje a gente se coloca. E essa separação é muito recente, né? Então, essa memória de afiliação entre nosso corpo, nosso espírito com o ambiente natural, ele está lá guardado dentro de nós, né? Então, é por isso que a gente gosta, por exemplo, de olhar para a água, né? Então, por isso que é quando alguém vai escolher um lugar para morar, as residências que têm uma vista da água, uma vista da paisagem, são mais valorizados esses espaços, né? É porque a gente gosta disso. A gente nem lembra mais, mas a gente precisa disso, né? Então, eu acho que essa é uma primeira coisa que eu gostaria de comentar. E aí, eu acho que esse olhar mais nostálgico, ele nos lembra de várias coisas. Primeiro que isso fazia parte, né, a gente não prestava muita atenção nisso, assim, não era uma coisa muito intencional, né, as casas tinham quintal, as crianças abriam a porta e iam para a rua depois da escola, encontrar com os amigos para jogar bola e brincar no terreno baldio, sem as mães ficarem se preocupando se era seguro ou se não era, se ia passar carro ou se não ia. A gente passava férias no sítio, os parentes tinham sítios e a gente frequentava esses sítios nas férias, nos finais de semana, nos feriados. Então, a gente não prestava muita atenção de que a natureza era uma coisa importante para a nossa vida como adultos e para a vida das crianças que estavam né, faziam parte da nossa vida também. Mas à medida que as cidades mudam, o contexto urbano muda, diversos fatores começam a influenciar e começam a fazer esse afastamento se tornar cada vez mais crítico. Eu acho que a gente precisa olhar para essa relação de uma forma mais intencional. A gente precisa colocar a intenção, né? E é por isso que eu acho que o trabalho do SESC no espaço do brincar é tão significativo, né? Eu acho que se a gente for olhar há 20 anos atrás, talvez o SESC não tivesse esse olhar tão intencional, mas
claramente, a gente precisa ter esse olhar e falar, não, isso está faltando. As famílias não existe mais isso, não existem mais espaços onde as famílias podem desfrutar dessa vivência de quintal, né, que era tão importante na vida brasileira, né, fazia tão parte da nossa cultura, a gente tinha quintais, né, todo mundo, era muito comum. Então, eu acho que a gente precisa olhar para essa relação hoje de uma forma mais intencional, em todos os espaços, nas escolas. As escolas precisam também oferecer essa experiência de uma forma mais intencional, os espaços públicos, as ruas, enfim, a gente precisa pensar de que forma a gente pode resgatar essa experiência, não como uma volta ao passado, porque o passado não volta mais, mas como que a cidade que a gente vai construir cada vez mais, que a gente vai tentar fazer cada vez mais melhor, como é que essa cidade pode ser mais amigável, mais acolhedora e mais favorecedora dos encontros entre as crianças e as famílias, com o espaço aberto, né? Não é nem a natureza tanto, é o espaço aberto, né? O espaço ao ar livre, né? E aí, voltando para a questão dos elementos naturais, né, como é que a gente pode também relembrar de que a criança não precisa daquela quantidade absurda de brinquedos, daquela quantidade absurda de plástico. A criança precisa disso, né? A canela, a pinha, a água, a terra, a areia, e isso não custa nada. Então, a gente relembrar de que o que a gente precisa mais é simples, é barato, está disponível, está no alcance da mão, né? Então, assim, o brincar é muito mais potente, muito mais criativo, muito mais rico, muito mais imaginativo. E isso, esse relato mostra, e tem diversas outras pesquisas que também mostram, pesquisas que estudaram, né, assim, realmente compararam dois espaços de brincar, um como esse, e outro, aquele espaço totalmente emparedado, cheio de EVA, cheio de brinquedo de plástico, cheio de brinquedo estruturado, e compararam o brincar desses dois grupos de crianças e chegaram exatamente a essa conclusão. As crianças brincam de forma mais demorada, elas passam mais tempo, elas passam muito mais tempo brincando. O brincar é mais investigativo, ele é mais exploratório, ele é muito mais criativo quando as crianças têm esse tipo de elementos para interagir e liberdade para isso, que me leva àquela outra fala sua, Jane, que fala de como as famílias, quando começou a chover, perceberam que tinha alguma coisa muito especial acontecendo ali, né? Que tinha uma coisa muito mágica, muito forte acontecendo ali e contiveram o seu impulso de falar, não, vamos parar tudo, porque é perigoso, porque a criança vai se resfriar, porque vai sujar, e se contiveram e falaram, não, vamos deixar rolar, porque tem uma coisa muito especial, muito única acontecendo aí, e que não vai acontecer em casa, né, porque a gente não tem mais essas oportunidades que estavam postas, né, porque as crianças tinham uma autonomia muito maior, ficavam muito menos supervisionadas pelos adultos do que atualmente são, né. Então, eu acho que esse é um outro ingrediente também que precisa ser muito olhado, né, essa permissão, essa liberdade que a gente precisa dar para que as crianças tenham essas experiências que são muito formadoras, né, como indivíduo e na sua relação com o mundo, né. Pois é, e fico pensando, pegando esse gancho que a Bebel disse, do risco, né, Bebel? É importante, inclusive, o risco que a natureza proporciona, né? Não, sem dúvida, né? Eu acho que é importante aqui a gente fazer essa diferenciação, né, Rosana, do risco benéfico, né? Porque a gente não advoga por expor as crianças a riscos que vão colocar a sua integridade em risco, né? Ninguém está advogando para que as crianças brinquem sozinhas perto de um lugar de água, num lugar onde elas podem ter risco de afogamento, ou brinquem sozinhas numa rua muito movimentada que o risco de acidente automobilístico é super alto. Não, a gente está falando daquele risco, por exemplo, de subir numa árvore, né? Quantas vezes a gente vê os pais falando, não sobe aí, não, é perigoso, não faz isso, né? Não vai subir aí que é muito alto, né? As crianças precisam explorar
esses pequenos riscos, que é subir num lugar um pouco mais alto e pular, que é experimentar subir na árvore e talvez cair, né? As crianças precisam aprender a cair e se levantar. Precisam aprender a lidar com pequenos machucados, um ralado quando você desce correndo um barranco e rola barranco abaixo e cai e dá uma ralada no joelho, né? Que valor tem isso, né? É o valor que a gente percebe, bom, meu corpo é forte, meu corpo aguenta, eu consigo perceber isso, eu consigo levantar e eu quero ir adiante. A criança tem essa vontade, essa pulsão de querer ir adiante, de querer experimentar algo que não estava no seu repertório, né? E a gente precisa dar a ela essa segurança de que ela consegue, que ela é potente para isso, né? Porque isso está super relacionado com um monte de outras coisas, né? A segurança que a gente vai ter depois de falar numa aula, de fazer uma pergunta numa aula, né? A autoconfiança que a gente ganha nessas experiências, elas têm implicações em diversas outras esferas da nossa vida que a gente nem imagina, né? Pois é, porque os limites, né? A criança precisa aprender qual é esse limite, né? Eu consigo subir até agora. Eu fiquei imaginando como que eu aprendi a subir no abacateiro do meu quintal, por exemplo. Eu não tenho ideia, e que bom, né? Ninguém foi lá, olha, é passo a passo assim, primeiro você põe o pé esquerdo, e aquele abacateiro existia desde sempre, né? Desde que eu era bebê. Então, em algum momento, eu fui escalando aquele abacateiro até chegar num ponto mais alto. Então, esse risco ele é importante, inclusive, para o ser humano, aí não é nem criança, né? Isso é uma fase do ser humano para aprender os limites, né? Até onde eu posso ir, como que eu posso ir, até aqui eu consigo, ainda não consigo tanto. E isso me lembra muito, às vezes, uma ideia de adulto que quer pegar a criança e já colocar ela lá em cima da árvore, olha a sensação, atropela até o amadurecimento, né, até a maturação dessa criança. Ela não está preparada para estar lá no topo de uma vez, ela vai experimentando, ela vai subindo naquela parte de baixo, que tem a pedra perto da árvore, né? E aí depois eu subo mais um pouquinho até que ela consiga. Então, essa conquista, né? Acho que tudo isso faz parte desse contato com a natureza, né? A conquista do que hoje eu consigo, amanhã eu consigo mais um pouquinho, eu vou tentar amanhã mais um tanto. E que eu vou cair, ralar o joelho, dói bem, né? Como que é aquela frase do coração, né? Um joelho ralado dói bem menos do que um coração partido, enfim, né? Um joelho ralado é importante para você saber esse limite, né? Do quanto eu posso ir, do quanto eu não posso ir. Claro, né? Como você disse, Bebel, ninguém vai colocar a criança na beira de um abismo e achar que ela vai saber que ali ela não pode dar um passo mais. Mas esses riscos ali, com essa observação à distância, são importantes, né? A criança, ela nasce, aliás, todos nós somos natureza, né? A criança nasce sabendo que é natureza e vai explorando tudo ao seu entorno. E é dever do adulto que a gente defenda e preserve esse direito, né? Que é um direito da criança à natureza e a essa exploração, né? Para que ela entenda riscos e limites. E isso, com certeza, reflete no adulto mais seguro, no adulto lá na frente, que também sabe fazer esses controles, tanto no concreto, né, como no subjetivo e nas decisões a se tomar na vida, né. Então, acho que é muito importante realmente falar sobre essa questão aí. Vocês comentaram, além da importância desse contato, acho que a Bebel comentou, né, um pouquinho sobre a cidade, a relação com a cidade, né? E o corpo na cidade, o corpo nesses ambientes. E uma das questões que apareceu muito nas perguntas que chegaram, é a angústia de estar nos centros urbanos. E de pensar aonde ou como é possível ter algum tipo de relação com a natureza nesses centros. Essa pergunta faz um link com aquela história da idealização, do que pode ser esse contato com a natureza, mas o que eu gostaria de puxar aqui é de como a gente pode pensar a construção desses espaços, desses momentos na natureza,
que abarquem tanto bebês e crianças, isso já é uma discussão, né? Uma cidade que inclua e seja acessível para bebês e crianças e para as pessoas que cuidam desses bebês e crianças, e uma cidade que também abarque a natureza, de forma então que essa acessibilidade de contato esteja mais no macro, não só também nas escolhas individuais, mas esteja acessível de maneira um pouco mais pública. Queria saber o que vocês pensam sobre isso. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande agora. Eu acho que a pandemia foi uma tragédia que, ao mesmo tempo, vai provocar muitas mudanças, né? Tenho esperança nisso. Eu espero que a gente aprenda com essa tragédia, que a gente pode fazer diferente. E uma das coisas que eu acho que tem sido muito comentadas é a mudança que vão ocorrer nas cidades, né? Eu acho que as cidades podem ter transformações muito importantes. Eu espero que isso já está acontecendo fora do Brasil, eu espero que aqui no Brasil também essas mudanças possam acontecer de uma forma que a gente consiga ver isso de uma forma não pontual, né, mas mais espalhadas. E uma dessas mudanças é a valorização das áreas verdes, né? Eu acho que ficou muito claro, acho que isso que você falou, esses relatos, tem muito a ver com a pandemia, né? Eu acho que a gente está, todo mundo sofrendo muito a privação do usufruto dos espaços abertos, das áreas públicas sem medo, né? Então, eu acho que eu acho que já está ocorrendo uma valorização enorme da importância que essas áreas representam para a saúde das pessoas que vivem em grandes cidades. Eu acho que a gente não vai deixar de viver em grandes cidades, então eu acho que houve esse êxodo, né? Quem teve chance, quem tem o privilégio de poder escolher, eu acho que mudou para fora das cidades, mas eu acho que elas vão continuar existindo, as cidades grandes, mas eu acho que a gente pode ter uma mudança, né, no olhar que as pessoas têm para a importância dessas áreas, né, para a nossa saúde, né? Então eu acho que essa relação também ficou cada vez mais clara, né, de que não é uma questão só de lazer, é uma questão de saúde pública, né? As pessoas precisam usufruir dessas áreas para ter uma condição de saúde e bem-estar melhor. E aí eu acho que a gente também vai enxergar não apenas os grandes parques, né? Então a gente tem grandes parques, assim como os SESCs, né? Bom, então tem o SESC então o SESC poderia fazer uma relação, o SESC poderia pensar, não, então a gente só vai promover a relação das crianças, incentivar a relação das crianças com a natureza no SESC Itaquera, no SESC Interlagos, que são as nossas unidades, que são as que têm mais esse espaço mais privilegiado. Não, o SESC falou não. Dentro de um município como, né, São Caetano, que é super populacionado, a gente vai achar um jeito, né? A gente vai quebrar paredes, a gente vai valorizar o quintal e vai proporcionar, mesmo nesse espaço pequeno, uma oportunidade tão valiosa, né, como a gente já viu nos relatos, né? Então eu acho que a gente precisa também prestar atenção nesses pequenos espaços, né, nesses microparques, nesses espaços pequenos que muitas vezes são super pouco valorizados, mas que podem, com um pouquinho de investimento, com um pouco de uma parceria, né, a gente tem visto isso também, uma parceria entre a comunidade e o poder público, transformar esses pequenos espaços em lugares de encontro, de convívio, que vão fazer muita diferença no dia a dia das comunidades, e vão proporcionar mais acesso também, né, vão diminuir essa desigualdade que é tão evidente na maioria das nossas cidades, né. E sobre a questão da saúde pública, né, Jane Bebel, porque com a pandemia a gente ficou muito evidente essa falta, né, que a natureza e o ar livre, que na verdade os elementos naturais e o próprio movimento, né, do ser humano, como ficou patológico, né, a gente trancado dentro de casa. Então, tanto da ausência, da distância com os elementos naturais, como também até do próprio movimento. A gente está com dores nas costas, problemas articulares, sedentarismo, né, super forte.
Então, é uma oportunidade de despertar, né? Acho que é uma grande oportunidade de despertar. Nós temos o ser humano tem, as coisas vão acontecendo muito de pouquinho, a gente vai se acostumando, né, com isso. Acho que a pandemia trouxe isso, boom, de uma vez, então talvez isso desperte a nossa atenção para ter esse olhar, esse cuidado melhor, né? E aproveitando, eu não disse no começo do nosso bate-papo, eu estou aqui no Sesc São Caetano, né, e eu estou sem máscara nesse momento, eu estou com um distanciamento adequado, né, de todas as demais pessoas, e eu tirei agora nesse momento apenas para a gente fazer esse bate-papo, né, tá aqui do meu ladinho, assim que terminar eu coloco. Então, essa valorização, né, desses espaços verdes, ela vai trazer, inclusive, saúde, né, para todos nós. Enfim, é isso. Isso que vocês falaram agora me lembrou uma pergunta que mandaram, que eu achei bem engraçada, até provocativa, que é de uma pessoa que chama, uma amiga que chama Maíra Freitas, que é quando vamos nos lembrar que somos mamíferos. E acho que isso ficou muito forte na pandemia, né? Dessa necessidade do que é muito natural e vital para o nosso corpo, né? A natureza nesse lugar. A gente está já quase chegando no nosso fim, mas essa pergunta me lembra uma também, que gostaria de trazer para vocês, que é esse lugar mamífero, mas também enquanto uma rede, uma comunidade, né? E eu lembro de, quando a gente estava conversando antes de gravar, né, essa conversa, pensando nas perguntas, não lembro qual de vocês comentou sobre a importância da construção das redes, né, para viver as infâncias da melhor forma, poder cuidar das infâncias, e a natureza como um lugar possível para isso. Tanto a natureza em si como um local para se estar, quanto respeitar esse lugar natural da vida, né? De repente se colocar em comunidade, né? Eu gostaria de pensar com vocês sobre isso, assim, como que vocês pensam que é possível lembrar desse lugar animal nosso, que inclui o outro, né? Inclui um grupo de pessoas junto. Que interessante, né, essa provocação. Eu acho que duas coisas estão postas, assim, no sentido de que a gente tem tantas crises para enfrentar, né? Eu acho que a pandemia deixou tão evidente isso, de que a gente está doente, a nossa forma de estar no mundo está doente, e o planeta está doente, né? Então, eu acho que a gente só vai conseguir superar essas crises que estão colocadas e que vão significar como as próximas gerações vão usufruir da vida no nosso planeta, não a gente, né? Não a próxima geração, mas daqui a 4, 5 gerações. Eu acho que a gente precisa realmente reconstruir esse elo, né? Esse elo que a gente tem com a vida e se perceber como um dos elos, e não o único, o superior, né? Então, eu acho que a gente realmente precisa olhar de novo para a forma como a gente está no planeta e perceber que a gente é mais uma espécie, a gente não é melhor ou pior que os outros animais, né, que as outras espécies, e a gente tem direito de estar na Terra, assim como todos eles têm também, né. E eu acho que a gente vai precisar realmente fazer essa virada mesmo, né, porque disso vai depender a sobrevivência do planeta e mais ainda a nossa, né, porque eu acredito muito que se acontecer algum colapso, o planeta vai continuar, mas a nossa espécie não, né. Então, assim, a gente às vezes acha que não, tá tudo bem, então a gente vai continuar aqui porque nós dominamos a tecnologia, nós temos saídas para tudo, mas não é bem assim, né. Então, a história mostra isso, né.
de que muitas espécies já acharam que né, assim, dominaram o mundo, mas a sua época terminou, né? Então, a gente realmente precisa ser mais humilde, né? E olhar disso de uma forma menos arrogante, eu acho, sabe? Bebel, você falou que acha que a gente não vai sair dos centros urbanos, os centros urbanos não vão acabar, né? E aí, você também comentou das tecnologias, né? De como elas nos dão a falsa sensação de que a gente tem a resposta para tudo e vai dar jeito em tudo também. E tem uma pergunta aqui que uma pessoa enviou também nesse tom piadinha, que é por que inventaram o smartphone? Então tem esse é um assunto bem vasto, acho que você se desdobra um pouco sobre ele, né, Bebel? O Instituto Alana fala um pouco sobre isso de maneira geral também. Então é bem grande, não vai dar para a gente abordar aqui todos os aspectos, mas pensar, a gente está gravando no lado externo das casas, então vocês vão ouvir alguns ruídos de cachorro nesse momento, mas é isso, né? A natureza entrando no vídeo. De pensar em que alguns momentos a gente culpabiliza só a tecnologia em si e não exatamente o uso que se faz dela, né? E talvez a gente não tenha como retroceder na criação das tecnologias e nos resultados que elas já nos trouxeram enquanto coletivo, né? Humanidade. Mas o que eu gostaria de pensar com vocês assim agora é que, até por conta da pandemia, os usos de tecnologia digital foram muito intensos, né? Para todo tipo de pessoa em alguma instância, de alguma maneira, né? Indiretamente ou como ferramenta de trabalho ou forma de se comunicar com outras pessoas e até como forma de as crianças seguirem, em escolas, nesse assunto polêmico que tem a ver com os usos de tecnologia para a educação. Mas como que a gente poderia pensar melhores usos para essas tecnologias e um jeito de talvez não centralizar o problema na criação do objeto, como o celular, por exemplo, como essa pessoa comentou aqui, o smartphone, mas pensar novos usos ou melhores usos para que esses objetos e materiais estejam a nosso favor, inclusive com relação a um contato com a natureza que seja mais interessante ou mais acessível até. Realmente esse é um assunto que poderia render outra conversa toda, né, Jane? Mas eu vou tratar aqui porque eu achei muito interessante essa provocação, porque eu acho que ela conta como a tecnologia, ela atualmente, ela é uma barreira, né? Ela é uma das barreiras que nos impedem de ter mais contato, né, com o lado de fora, especialmente as crianças, né? Então, assim, eu acho que muitas pessoas, né, muitos relatos chegam para nós de que, nossa, a gente percebe que as crianças estão passando muito tempo no ambiente digital e que isso está prejudicando a interação que elas poderiam ter com o céu aberto, enfim, as áreas abertas, né? Então, eu acho que são várias as razões para que isso aconteça, né? Eu acho que não dá para a gente culpar, por exemplo, só a tecnologia, sem dúvida nenhuma, porque eu acho que uma das principais razões para isso acontecer é o empobrecimento da experiência no espaço público. Então, quando as cidades deixam de ser espaços amigáveis e favorecedores do encontro entre a criança e seus pares, entre a criança e o lado de fora, quando a cidade fica perigosa, a cidade fica inacessível e as famílias cada vez mais impedem que as crianças acessem esse lado de fora de forma independente e autônoma, ou seja, dependam da criança, dependam do pai e da mãe para ir, por exemplo, então o Miguel, voltando àquele exemplo, o Miguel precisa que a mãe leve ele até o espaço de brincar do Sesc São Caetano, ele não pode ir sozinho. Antigamente, 30 anos atrás, uma criança como o Miguel ia abrir a porta de casa, ou ia tocar a campainha do vizinho, ou ia falar, vamos jogar bola na rua, né? Mas quando isso deixa de acontecer, o que sobra para as crianças?
muitas vezes sobra só o ambiente digital. E aí é que eu acho que há um empobrecimento do uso do ambiente digital, porque eu acho que o ambiente digital ele é super rico, ele é super interessante, quando o uso dele é um uso intencional. Eu vou procurar eu vou fazer um tutorial para aprender alguma coisa que me interessa, porque eu quero fazer depois alguma outra coisa com meus amigos no quintal, ou eu quero aprender a tocar um instrumento, ou eu quero ver. Quando intencionalmente eu penso, vou abrir isso aqui para fazer isso, vou desligar. Agora, quando eu acesso o celular da minha mãe, porque não tenho mais nada para fazer, porque a minha mãe está trabalhando e porque eu não tenho ninguém para brincar, nem ninguém, nem espaço, porque são duas coisas que correm juntas, né? Os amigos e o espaço são duas coisas que as crianças muitas vezes procuram e que se combinam de uma forma super potente. Quando isso não tem, quando as crianças, né, quando sobra o celular como único recurso, é aí que eu acho que acontece esse empobrecimento, né? E é aí que começam a acontecer os problemas, né? Então eu acho que longe de o celular não é o problema, né? O celular é simplesmente uma porta de saída, é o que restou para as crianças. Então eu acho que a gente precisa olhar para isso de uma forma mais ampla, né? E a outra coisa é o modelo de negócios. Né? Então, quando as indústrias, quando as plataformas, quando a indústria da tecnologia deseja e precisa que a gente, crianças, adultos, todos nós passemos a maior parte do tempo dentro das plataformas, acessando, consumindo, porque é isso que vai alimentar o modelo de negócios que é baseado no tempo que a gente passa e nas vendas que acontecem de publicidade direcionadas para nós, para que as plataformas continuem gratuitas, é aí que também acontece o problema. Então, assim, é um cenário muito complexo, que precisa de muitas soluções, e que a gente precisa entender que as soluções passam, sim, pelo indivíduo. Claro que a gente pode fazer escolhas melhores, claro que a gente pode usar mais equilibradamente, claro que muitas das nossas ações vão contribuir, mas elas não vão ser suficientes. Então, enquanto as crianças não tiverem acesso a espaços de brincar, de forma mais autônoma, de forma mais independente, de forma mais acessível, enquanto o modelo de negócio continuar sendo esse, a gente vai continuar lutando de uma forma muito, muito intensa, mas obtendo poucos resultados. E quão foi complicado quando entrou a pandemia, né? Pensando assim, o SESC com os espaços abertos e tudo mais, teve que fazer essa limitação, né? E isso nos lembrou como se mobilizou para pensar nessas ações, em ações que não se fechasse somente com o digital, né? A gente sempre fala, não somos contra as tecnologias, nós somos a favor do bom uso delas, né? Isso foi um desafio, sabe, muito grande para o SESC, para os programas, para o Espaço de Brincar. A princípio, nós partimos para um vínculo nas redes digitais, né, porque a gente queria manter o vínculo com os públicos, né, aquele vínculo afetivo, aquele vínculo de contato e tudo mais. E viu-se que a pandemia duraria muito mais do que imaginávamos, e como faríamos para manter o contato e o estímulo com as pessoas, até pela questão de saúde mental, né, por todas as questões que a gente vinha percebendo que a pandemia trazia, né. E uma das sacadas foi utilizar a via digital, né, realmente, mas tendo sempre o adulto como interlocutor, para que acontecesse o brincar no concreto, né? Então, principalmente a primeira infância, né? Como você vai colocar a tela para a primeira infância? Não dá, né? Então, o adulto foi sempre o nosso chamado na interlocução para desenvolver ações para essas crianças, né? Dentro de casa. Então, ele acompanhava as ações, as postagens, para replicar no concreto com a criança, né? E essa foi a grande saída que a gente encontrou para poder trazer as ações para dentro de casa por um bom tempo, e aos poucos, né, indo para o quintal, indo na calçada, caminhando,
mas sempre o adulto como interlocutor, que é um pouco do que a Bebel falou, né? Ver o tutorial, ver alguma coisa, é isso, olha, estamos aqui juntos, né? E temos como oferecer opções para que você possa replicar aí, né? Aí dentro da sua casa, se puder um lugar aberto, descoberto, né? Dentro da sua casa ou próximo da sua casa, que claro, você se dirija com segurança, com toda a proteção. Então esse foi um momento que a gente mais se aproximou dessas tecnologias, porque até então nossas ações sempre muito presenciais, né? E essa foi a nossa grande saída também, de trazer o adulto como interlocutor e instrumentalizá-lo para que ele pudesse também trabalhar com as suas crianças dentro de casa. Gente, chegamos ao fim das perguntas. Abro espaço aí para vocês falarem o que restou. Resta muita coisa, tem muita coisa para falar desse assunto. A ideia é que a gente siga esse papo ao longo do ano, lá no Sesc São Caetano. Então, provavelmente a gente vai se ver de novo de alguma maneira, mas se vocês tiverem ainda alguma consideração, alguma reflexão, alguma questão para passar, fiquem à vontade. Eu queria só mencionar que eu esqueci de dizer, né, no começo, que eu trabalho num programa que trata desse tema, da relação entre as crianças e a natureza dentro do Instituto Alana, que é uma organização que trabalha pelo direito das crianças. A gente tem um site, a gente tem redes sociais, chama Programa Criança e Natureza, Instituto Alana, é só procurar. Tem muitos recursos, muitas ferramentas, para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, muitos vídeos, né? A gente acabou de lançar um documentário também em novembro do ano passado, que trata dessa temática, está disponível nas principais plataformas digitais, Netflix, entre outras, chama O Começo da Vida 2 Lá Fora. Faz parte da trilogia, né, uma série que começou com o Começo da Vida, que trata sobre a primeira infância, e aí esse outro trata especificamente da relação entre as crianças e a natureza. Então, recomendo muito, tem um site também, o filme, chama O Começo da Vida 2 Lá Fora, tem um monte de materiais para quem quiser conhecer mais, se aprofundar mais sobre esse tema, tá bom? Muito obrigada mais uma vez pelo convite, Jane, muito obrigada pela troca, Rosana, é sempre um prazer trocar com o Sesc, e se Deus quiser, logo, logo a gente vai poder estar vacinado e usufruir desse benefício enorme que o Sesc traz para a cidade de São Paulo e para as outras cidades também, onde as unidades estão presentes. Muito obrigada. Quero agradecer também, muito bom esse bate-papo, sempre muito gostoso conversar com a Bebel, conversar com a Jane, estar nesse espaço maravilhoso do Sesc São Caetano. Agradecer a quem está nos assistindo e todas essas pessoas que contribuíram, que super enriqueceram o nosso papo com os seus relatos, seus depoimentos e perguntas. E que em breve estejamos todos ao ar livre, né, com segurança. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a você que acompanhou até agora. Espero que tenha sido dessa maneira que eu comentei, conjuntamente. Como a Rosana comentou no início, esse bate-papo está inserido na Semana Mundial do Brincar. Então, convido vocês a acompanharem as programações que várias unidades estão propondo nesse período de maio, inclusive o Sesc São Caetano. Então, fiquem à vontade para dar uma espiadinha lá no Instagram. E também reforço o convite para acessarem o nosso e-book e também contarem se vocês experimentaram as brincadeiras, as experiências que a gente propôs. A gente vai adorar saber e compor essa caixinha de relatos que a gente guarda com carinho por aqui, tá bom? Até a próxima.